Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje nós vamos falar do primeiro jogo de uma das franquias mais famosas da história dos videogames. Quer saber mais? Depois da vinheta. No manual do jogo diz que no final dos anos 80, um veterano de guerra construiu uma fortaleza no meio da floresta, no meio da África do Sul, num lugar bem remoto. Tava rolando um rumor de que nessa fortaleza, que é chamada de Other Rhythm, eles estavam desenvolvendo uma arma de destruição em massa, que é nada mais nada menos do que um blindado que é capaz de andar em todo tipo de terreno e ele é capaz de disparar mísseis nucleares. Só isso, coisa boba assim, tranquilo. A missão do jogo aqui é destruir a arma. Só que para isso eles enviaram o agente Grey Fox, que fazia parte do grupo de forças especiais Foxhound. Só que vários dias depois, ninguém mais teve notícia dele, ele ficou incomunicável. E a última notícia que se tem dele foi de uma transmissão de rádio que ele falava as palavras Metal Gear, que nada mais é do que a arma. E aí quem que vai ser o herói que vai lá procurar o rapaz que sumiu, sei lá se ele virou prisioneiro ou se tá morto, e vai salvar a humanidade destruindo a arma? Sim, você. Na verdade não você, Solid Snake, que é um soldado desse grupo chamado Foxhound. Aí você pensa, né, tipo assim, pô, eu vou entrar no território inimigo, eu vou ter que investigar o sumiço de um soldado, pô, eu vou ter que derrotar vários inimigos. Você pensa assim, nó, os caras vão me levar armado até os dentes, cheio de equipamento e tal. Vai sim. Você literalmente chega na base inimiga com uma mão na frente e outra atrás. Na verdade, para não ser injusto, você é inacreditável. Você chega lá com 3 coisas: a sua roupa, a sua farda de soldado, de agente, um rádio comunicador e um maço de cigarro. É inacreditável. Pelo que entendi, quando ele dormir, você tem que dar nele. Foi o que eu entendi. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Beleza. As mecânicas do jogo são bem simples e o jogo vai te apresentando elas devagarinho e você consegue entender tudo tranquilo, sem problema. Você não tem obrigação de eliminar nenhum dos soldados. E aqui fica muito claro, porque quando é um chefe, você vê que ele resiste a mais danos e a música muda completamente para uma música que inclusive é bem legal. Como você começa sem arma nenhuma, você tem que ser sorrateiro naquele modo stealth mesmo, sem chamar atenção, sem fazer barulho, e tentar pegar os soldados pelas costas, até você procurar e achar uma arma. Você não consegue dropar a arma do soldado. Caso você faça barulho ou seja visto, eles vão tentar ir pra cima de você e atirar em você. E aí vai chegando mais soldados. Acho que isso é mais pra frente. No começo do jogo eu acho que nem tanto, mas mais pra frente vão chegando mais soldados tentando te aniquilar. Então você tem 2 coisas que pode fazer aqui. Ou você pode perder a vida, ou você pode voltar para a tela anterior e depois voltar para essa tela que meio que reinicia a ação. Os soldados vão continuar no mesmo lugar como se não tivesse te visto, então o jogo, vamos dizer assim, te dá uma segunda chance. Mas no começo é bem complicadinho porque você não tem arma, mas depois fica de boa. Com o tempo, você vai adquirindo itens e armas que eles vão te ajudando ao longo dessa missão gigante aí de fazer várias coisas. O bacana é que na época era inovador demais isso aí de você poder jogar sem utilizar uma violência direta. Porque você pode passar, se você não for visto, você pode passar pelas telas sem derramar sangue, entendeu? Isso eu acho legal, é diferente. Pelo menos pra época devia ser bem diferente. E falando em itens e armas, bota variedade aqui. Você começa com rádio comunicador, mas de armas você tem a pistola, a mina, explosivos, míssil que você controla remotamente, lança-granadas, submetralhadora e, se eu não me engano, tem até um lança-mísseis nessa brincadeira toda. Tem arma pra cacete. Dos itens, você tem um cigarro, que até onde eu sei não serve pra porcaria nenhuma, nem na vida real e nem no jogo. Os cartões de acesso às portas, que, se eu não me engano, no jogo total deve ter uns 8. Cara, isso eu tenho que falar, é muito chato você ter que ficar em cada porta testando qual que é o cartão. Pelo menos eu sou primata do nível de que, tipo assim, eu esqueço qual cartão que abriu certas portas e eu fico um tempão tentando. Cara, é um pouco chato isso, porque são várias portas em partes do jogo que são fechadas nessas bases inimigas, então isso é um pouquinho chato.
As rações, que basicamente curam a vida do personagem. O binóculo, que serve para você ver a tela em ambientes abertos, a tela seguinte, eu só acho que só dá pra frente do que você tá, então você tem que mirar pros lados, enfim. A máscara de gás, que você utiliza ela uma vez, até onde eu sei, pra passar de uma sala que tem muito gás ali numa das bases inimigas e que drena sua vida rapidamente. O traje anti-explosivo, que também, além de ser anti-explosivo, diminui o dano em explosivos, serve pra outras coisas, como acessar um rooftop, como é que chama? Terraço, e que bate muito vento ali, pelo que eu entendi na legenda. E ele, como é mais pesado, você não é levado pelo vento. Pelo que eu entendi, foi isso, tá? E os óculos térmicos, que aí realmente tem uma utilidade bem legal, que tem áreas que tem aqueles lasers, sabe? Que tem em filme, que se você tocar neles, aciona um alarme. O laser é invisível, então quando você coloca os óculos, o jogo te mostra os lasers, e é bem útil. Uma luva de ferro que diz que você consegue acessar portas ocultas dando soco na parede, mas eu confesso pra vocês que eu não consegui usar. Eu até tentei, mas eu fiquei sem paciência de ficar dando soco em paredes aleatórias, então eu não consegui ver ele sendo efetivo. Um detector de minas que funciona, você equipa ele e na hora que você volta do menu ele já aparece as minas no chão e você pode evitar porque ela tira bastante dano. A antena, que amplia o sinal do seu rádio comunicador, porque tem bases que elas são tão fechadas que o sinal não chega, e você tendo essa antena você consegue acessar personagens do jogo que te ajudam dando várias dicas importantes. A lanterna, que serve para você enxergar em túneis subterrâneos. O antídoto, que serve para você tomar quando você está envenenado. A bússola, que é primordial para você atravessar desertos. Um colete, que serve para você usar ele e tomar metade dos danos que uma bala normal te daria. E o tanque de oxigênio, que dá para você usar em áreas mais profundas sem ela drenar a sua vida, sem você se afogar, vamos dizer assim. Bom, olha o tanto de coisa que eu falei aqui. Isso é um jogo de 8 bits de 1987. Eu sempre friso a época do jogo, que é muito importante levar em consideração, cara. A gente teve esse tanto de item, esse tanto de arma, tudo com um uso específico e que vai de fato te ajudar e que faz sentido e é bem pensado, cara. É um capricho aqui que não é normal de ver na época, assim, é uma coisa fora da curva, ao meu ver. Sobre a tela do jogo aí é bem fácil de entender. Aqui embaixo você tem seu nível, que vai até o 4 de estrelas, né? Você tem o medidor de vida, o item que você está selecionado, a arma, o número de munições, e ali no meio aqui, ó, aparece call, que é quando alguém tá te ligando pelo rádio comunicador. E muitas vezes é o seu chefe que te dá umas dicas interessantes, então é bom sempre atender. Mais uma vez aí, que carinho que a Konami teve pra fazer esse jogo. Fala, galera! Eu acabei de lembrar na edição aqui que eu esqueci do item mais legal do jogo, que é essa caixa de papelão que você entra dentro dela, que em tese serviria para esconder dos inimigos, mas não ajuda em porra nenhuma. Mas é muito legal e original também. Sinceramente, os gráficos não são muito bonitos, não. Vou te falar sinceramente, assim, a minha opinião, eu acho que tem umas cores ali que eu não sei se eu gosto muito. Mas tem um ponto aqui que me agradou muito, que é o seguinte: o jogo foca em uns detalhes que muitos jogos da época nem pensavam em detalhes. O que mais me surpreendeu quando eu vi a primeira vez foi quando eu estava dentro do caminhão, e também tem isso dentro da cela, que a luz do sol vem e obviamente ela tem as grades, porque o caminhão e a cela, você tá vendo na imagem aí, cara, tem um reflexo do sol no chão. Isso é insano, é muito caprichado. Olha que bem feito, mano. Eles pensaram na janelinha aqui como se estivesse entrando entrando o sol, fraga. Nossa, muito legal, velho. A trilha sonora é até marcante, assim, eu gostei. Não achei a trilha sonora ruim, não. Não é a melhor que eu já ouvi. Tem uma música que me pegou muito, que é a música dos chefes, que eu achei muito foda. Mas as outras músicas não são ruins, mas é bom que ela combina com a vibe do jogo, encaixou bem legal. Mas não é nada que você fala, nossa, a trilha do Metal Gear... Não é. Mas, pô, eu vou colocar essa música do chefe aí, que foi a que mais me despertou interesse e eu gostei bastante. No que se refere à jogabilidade,
eu não achei o Metal Gear um jogo difícil. Não é um jogo difícil. Exceto no começo, quando você não tem arma, aí você precisa entender como é que o jogo funciona. Eu, por exemplo, tava jogando essa parte em live. A live, inclusive, que foi em comemoração a 900 inscritos. Inclusive, muito obrigado, porque enquanto eu gravo esse vídeo aqui, nós chegamos em 1000 inscritos no canal. Eu fico muito feliz com isso e vamos para os próximos 1000, hein? Conto com vocês. Divulguem a gente, por favor. Então, assim, depois de um tempo jogando, você pega a manha. Só que no começo você morre muito porque você não tem arma, você não tem como se defender, você não tem itens que te ajudam. Depois, desculpa, pelo menos o enfrentamento até com chefes é muito tranquilo. E que tem um bônus que, assim, eu vou te falar sincero, tá? Eu prefiro jogos assim. O continue é infinito. Por quê? Quando você morre, você volta muito atrás. Você volta em lugares muito específicos, só que você tem que andar muito, ou muitas telas que você tem que passar. Só que, cara, é continuo infinito, você pode tentar milhões de vezes. Então eu penso que meio que zerar esse jogo é questão de tempo e de o cara se dedicar, porque não tem game over, é questão de você se dedicar mesmo. Em live, se eu não me engano, eu tava em live, sem querer eu descobri uma parada que, beleza, você tem algumas salas que você entra e tem lá as rações pra curar a vida ou munições, que, velho, são itens de extrema importância. Eu não sei o que eu fiz, que eu voltei a tela, e aí quando eu entrei na sala de novo por algum motivo, a ração tava lá. Ou a munição tava lá. E eu comecei a perceber que sempre dava pra fazer isso. E aí, pô, é uma mão na roda demais, porque você pode encher sua vida e suas munições. E aqui é um jogo que você tem que dosar a munição mesmo, se você não descobrir esse... Não é glitch, sei lá, eu descobri sem querer, eu nem sei o que é, mas funciona. E aí, mano, toda hora que eu tinha oportunidade, eu enchia a minha vida e pegava todas as rações, ficava com 9 rações e enchia munição. E, pô, isso ajuda muito, assim. E o jogo fica, de fato, fácil. Eu dou muito mole, né, velho? Pelo amor de Deus. Aqui, beleza, tem... será que eu ganhei mais munição? Ganhei! Chora, boy! Aí eu tenho aqui também, né? Eu não tenho só lá, mas aqui... Ah, tá. Pera aí, então eu vou nessa... Ah, não tem nada, eu viajei. Pô, vou ficar pegando munição infinita aqui, pô. Tá de brincadeira. Vou farmar munição aqui, esquece. Só que tem um porém. Tem algumas coisas na jogabilidade que me irritaram um pouquinho, mas aí não é o ponto ainda que eu quero chegar. A jogabilidade é boa. Tirando a questão do cartão ali, que eu acho que acho que nem chega a ser jogabilidade. Acho que é jogabilidade. Tá? É muito chato você ficar testando cartões em várias portas. Não é legal, não. Eu acho que seria melhor se o cartão fosse uma coisa que já ficasse em você. Suponhamos que, por exemplo, você tá com armadura, você tem que tirar a armadura, ou óculos, ou qualquer coisa nesse sentido, pra colocar o cartão. Então você meio que só pode usar um item por vez. Isso é chato. Eu acho que seria mais interessante se o cartão ficasse uma coisa que você tá sempre com ele. Você não precisa de trocar o item, entendeu? E meio que a porta já identificava qual que era aquele cartão. Acho que ficaria muito mais fácil, rápido e dinâmico o jogo. Tem uma outra coisa que me incomodou bastante, principalmente no começo, até eu pegar. É a hitbox do jogo. Tem lugar que você acha que vai dar pra você passar, mas o objeto tá tampando aquela passagem. Então vocês estão vendo aí. Isso é meio chato, assim. Eu não gostei muito do começo, não, e... Pro final você começa meio que entender, mas nos ambientes de selva isso acontece com mais frequência do que nos ambientes fechados, tá? E não é legal, não. Só que o ponto que eu quero dizer aqui, que pra mim, pelo menos na minha experiência, rebaixou muito a nota do jogo. E, cara, eu tenho um problema com labirinto. Eu tenho um problema com jogos confusos. Eu não consigo. Isso é curioso porque um dos meus jogos preferidos de todos os tempos é o Phantasy Star, que é lotado de labirintos. Eu confesso que a última vez, já zerei ele 3 vezes, se eu não me engano. A última vez que eu zerei o Phantasy Star, eu não aguentei, eu tive que apelar pra olhar o mapa do meu lado. Tá em live, aí vocês podem ver. Porque, cara, não tenho saúde mental pra isso mais, tá ligado? E quem jogou Phantasy Star sabe que os labirintos são complicadíssimos, as dungeons são insanas. E aqui, velho, é foda, porque o jogo fica numa parte muito complexa e confusa. Mais pro meio, depois pro final ali, fica um tanto de labirinto sem fim, é porta que não acaba mais, é sala igual, e é tudo a mesma cor. Cara, isso me complica muito a minha cabeça, eu fico doido, mano, eu fico perdidaço, assim, sabe? E aí eu não sei pra onde eu ir, eu não sei o que eu tenho que fazer, e na minha experiência, tá? Isso é de cada um demais. Tem gente que gosta, tem gente que não tem problema, tem gente que gosta de desenhar o labirinto junto, vai de cada um. Tô contando a minha experiência aqui, não foi legal, mas... Não é nada que eu falei, nossa, velho, não quero jogar esse jogo, não é isso. Mas
é uma dificuldade meio... Pô, poderia ser mais simples. Eu entendo que a ideia é deixar um jogo mais complexo mesmo, um jogo mais... Pô, poderia balancear isso, deixar um pouco mais simples os labirintos e pra onde você tem que ir e dificultar nas tretas com os guardas e tal. Acho que ficaria mais legal, assim, sabe? Mais complexo do que de fato difícil, entendeu? Esse que é o ponto. Ele não é tão difícil, ele é mais complexo e do que de fato, nossa, ele é muito difícil, eu falo assim, de jogabilidade. Não é. Você pega rápido, ele é bem intuitivo e tal, mas... Porra, no começo você pena um pouquinho, mas depois você pega. Primeiro você tá sem arma, é mais difícil. Olha aqui, velho. E uma porta abre esse trem, mano. Que merda. E tem algumas coisas aqui que me deixaram muito frustrados, que é coisa de 8 bits mesmo, igual eu falo esses jogos de 8 bits que eu tô trazendo aqui, cara. Tem muito isso. É o seguinte, tem uma parte do jogo que você fica preso numa cela lá e eles confiscam tudo seu. Você não tem arma, você não tem item, não tem nada. Vocês estão vendo aí, eu fiquei... Cara, muitos minutos. Eu acho que eu cheguei a ficar cerca de meia hora pra mais. Tem a parte que eu tô em live, tem a parte que eu comecei a jogar fora da live, que eu continuei jogando o jogo porque eu gostei. Cara, não... tanto é que eu parei a live e falei, gente, velho, chega, eu não tenho cabeça. Eu tinha 3 horas de live. Cara, não dá. Eu fiquei um tempão pra descobrir que, sei lá, eu tinha que dar um soco na parede pra abrir uma outra cela pra eu chegar onde eu tinha que chegar. É loucura, pô. Loucura com doideira. Fora que tem umas traps, assim, que do nada você tá andando e aí abre um buraco no chão. Cara, você tem que ser ninja pra raciocinar que você tem que voltar, senão você morre. Tudo bem, você continua lá atrás, você volta muito. Isso é muito frustrante às vezes. Uma outra coisa, que aí eu não sei se eu perdi alguma fala com alguma das pessoas que te ligam ou que você liga no jogo. Em algum momento do jogo me falaram que os caras eram indestrutíveis. Os caras que vocês estão vendo aí. Que aí eu nem pensei em matar eles, só que eu fiquei um tempasso pra achar o tal do cartão número 7. Sim, 7 cartões, não precisava disso tudo. Cara, ou pelo menos assim, o cartão 7 libera já as portas automaticamente. Qual porta que for o 3, for o 4, for o 2, for o 1, já libera automaticamente. Você só fica com o cartão 7 que ele vai liberando as outras. Seria tão simples se fosse assim. Como se fosse um upgrade do cartão. Tipo, ó, agora esse cartão abre outras portas. Seria tão mais simples, mas enfim. Eu tinha que matar esses 2 caras pra eles droparem o cartão 7. Só que parte do jogo fala que eu não lembro se eu perdi alguma coisa, mas até onde eu sei falava que os caras eram imorríveis. Cara, até eu descobri que eu tinha que matar esses malucos e descobri que tem uma arma específica que mata eles, mano, fiquei um tempasso. E, velho, essas coisas assim me frustram muito, velho. De verdade, me deixa frustrado. Foi igual Castlevania lá, aquele negócio que eu mostrei nos vídeos pra trás aí, que, pô, eu tinha que jogar a água benta pra abrir, pô, loucura, pra abrir passagem na parede. Pô, essas coisas me frustram muito. E não tem nada no manual que dá uma dica sobre isso, tá? É igual eu falei, talvez eu tenha perdido alguma fala, o jogo não tem muitos diálogos, então eu acho que não. Acho que foi uma coisa meio que, mano, se vira, sabe? Curioso aqui é que no ocidente a versão mais famosa é a de Nintendinho, que é essa aí do vídeo que vocês estão vendo agora. Só que acontece que a Konami, ela produziu essa versão e ela não envolveu o criador do jogo diretamente, ela não consultou, que é o Kojima, o Hideo Kojima. E várias modificações foram feitas sem o consentimento dele para a versão de Nintendinho. Acontece que o Kojima, ele ficou tão puto com isso, ele declarou abertamente em público que ele achou o jogo um lixo completo. Pô, depois que eu ouvi isso e eu fui ver isso, depois que eu joguei, cara, agora eu queria ter jogado a versão de MSX, que é a original, né? Porque é um port, né? Tipo um port, é uma outra versão do jogo. Pô, eu fiquei mal. Eu queria agora eu quero jogar de MSX. E depois eu joguei no Google de MSX que vocês estão vendo aí agora. Cara, parece ser bem legal, tá? Parece que tem coisas diferentes e eu quero testar. Cara, o primeiro jogo da franquia Metal Gear me rendeu cerca de 6 horas de jogatina. Ou seja, eu
fiquei preso no jogo, imerso ali. Gostei da experiência. É um jogo bem avançado, comparado ao nível dos jogos da época, tá? É um jogo... É meio clichê falar isso aqui, que eu já falei de alguns jogos, mas ele realmente é à frente do seu tempo mesmo. Mas assim, por ter uma enorme variedade de itens, armas, uma história legal, que a história é boa mesmo, várias mecânicas que envelheceram bem, uma ideia bem original, trilhas marcantes, um capricho em detalhes nos gráficos que, assim, conquistou meu coração, mas também pela confusão que é do meio pra frente, por essas e por outras, eu vou dar uma nota que eu acho justa e que acho que ele merece essa nota mesmo, porque ele não é um jogo extraordinário, tinha tudo pra ser, mas também não é um jogo ruim, tá muito longe disso. E engraçado que me falaram pra eu afastar desse jogo, mas como eu sou teimoso, eu falei, não, eu quero ter a minha experiência. Me falaram assim, não, nem joga, velho, não, é difícil demais, complexo demais. De fato, ele é complexo em algumas partes, mas eu recomendo vocês jogarem, cara. Não é um jogo ruim. Talvez eu recomendo vocês jogarem o jogo, a versão de MSX. Como eu nunca consegui emular MSX, eu tentei emular pro Vampire Killer lá no começo do canal, mas eu não consegui. E eu nem pensei em, eu não vou jogar de MSX, vou jogar de Nintendinho, que é mais fácil, mais prático. Cara, eu acho que eu recomendaria vocês jogarem a versão de MSX, porque se eu gostei da versão de Nintendinho, que diz que é muito pior, o próprio criador do jogo falou que é muito pior do que a de MSX, pô, então a de MSX deve ser muito boa. Por essas e por outras, eu vou dar a nota 7.4 em 10 pro nosso Metal Gear de Nintendinho, que agora fica na 8ª posição no nosso ranking aqui, que já conta com 22 jogos, é isso? Deixa eu ver aqui. 21 jogos, nosso ranking conta com 21 jogos e agora o nosso Metal Gear tá em 8º, tá? Vou colocar o ranking na tela, vocês podem apertar pausa se quiserem ver com calma. E é isso, galera. Muito obrigado aí a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Se vocês puderem considerar que eu mereço a sua inscrição e o like, por favor. Se vocês já jogaram, comentem, eu quero saber a experiência de vocês com esse jogo, ou se vocês não conheciam, o que vocês acharam da análise do jogo em si. Deu vontade de jogar? Não deu? Eu não quero esse tipo de jogo, não é pra mim? Comenta aí, por favor, eu gosto muito quando vocês comentam, vocês não têm ideia, eu fico felizão mesmo. E pô, brigadão aí pelos 1000 inscritos, que eu tô bem feliz. Teremos live em comemoração a 1000 inscritos, com certeza, só não sei que jogo que eu vou trazer, mas teremos, tá? Um forte abraço, um abraço fraternal a todos. Brincadeira, gente, um forte abraço e fui!